Pronto. Boa noite, gente, mais uma vez. A aula de hoje a gente vai formalizar o conceito de isomeria, que nós já temos esse conceito. Eu já falei para vocês, né? Quando é que você tem isômeros? Quando você tem compostos diferentes, né? Mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, com a mesma fórmula molecular. E só para vocês entenderem a importância disso aqui, hoje eu fiz uma prova com o pessoal da Orgânica 3. E quem não sabia isomeria hoje não fez nada da prova. A prova não estava difícil, era para analisar uns espectros, só que você tinha que propor fórmulas. O difícil era você propor as fórmulas. E para propor as fórmulas, você tem que ter o conceito de isomeria. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp. Pronto. Você tem que propor fórmulas, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, uma fórmula como essa daqui, ó, C4H10, tá? Monta alguma coisa com essa fórmula. Primeira coisa que vocês têm que fazer, que eu acho que eu não expliquei ainda, é calcular uma coisa chamada de IDH. Eu já expliquei IDH para vocês, já? Não, né? Bom, se eu não expliquei, eu explico novamente. IDH é o índice de deficiência de hidrogênio, também chamado de índice de insaturação, tá? Mas vamos chamar de índice de deficiência de hidrogênio, IDH. Como é que calcula IDH? Bom, você pega o número de carbonos, tá? Carbonos, então, tem 10 carbonos, 10. Soma isso com a metade dos átomos que são monovalentes. A metade dos monovalentes. Quem é monovalente? Monovalente é hidrogênio. O que é monovalente? Só pode formar uma ligação. A gente já viu isso. Monovalente é cloro, monovalente é bromo. Então você vai somar o número de carbonos com a metade dos monovalentes, ou seja, hidrogênio, cloro. Desculpa, aqui não é somar, aqui é subtrair. Depois você vai somar com a metade dos trivalentes. E depois você vai somar 1. A fórmula é essa. Vou fazer um exemplo aqui agora. Por exemplo, nesse caso aqui, carbonos, temos 4. Carbonos, temos 4. Monovalentes. Monovalente é hidrogênio, é cloro. Não tem cloro, mas tem hidrogênio, tem 10. A metade deles, metade de 10 é 5, então menos 5. Trivalente, não tem nenhum. Quem é trivalente? É nitrogênio, é fósforo. Principal é nitrogênio. Principal é nitrogênio. Então, soma 0. Não tem? E depois, por último, soma 1. Ora, 4 menos 5, menos 1. Mais 0 menos 1, mais 1, 0. O IDH deu 0. O que quer dizer esse IDH 0? Primeiro, não tem ligação π nesse composto. Porque se tivesse ligação π, cada unidade de IDH é uma π que tem nele. Só lembrando que ligação π tem na ligação dupla. Na dupla, uma é sigma e a outra é π. Na tripla, uma é sigma e as outras duas sigma e as outras duas são π. Então veja que se o IDH deu 0, nem tem dupla, nem tem tripla. Nem tem dupla, nem tem... Então veja que o IDH, ele não vai dizer a você o que é, não. Mas ele vai dizer o que não é. Isso aí você já elimina um bocado de coisa. Então aqui eu não posso fazer nada com dupla, eu não posso fazer nada com tripla, porque o IDH deu 0. E outra coisa, a cadeia dele é aberta. Porque toda vez que a cadeia é fechada, cada ciclo corresponde a uma unidade de IDH. Então, na prática, o que é o IDH? O IDH, ele corresponde à soma de número de π mais número de ciclos. Isso quer dizer o seguinte,
que se o IDH é zero, nem tem pi, nem tem ciclo. A cadeia, ela é aberta. A cadeia, ela é aberta. Se o IDH der 1, ou tem uma pi, ou tem um ciclo. Então, o IDH igual a 1, ou você faz alguma coisa de cadeia aberta com uma pi, ou seja, uma dupla, ou você faz uma coisa de cadeia fechada somente com ligações simples, porque não pode ter os dois, ou é um ou é o outro. Agora, se o IDH der 2, ou você faz uma coisa de cadeia aberta que tenha duas duplas, ou uma tripla, ou você faz uma coisa de cadeia fechada com uma dupla, porque ali vai ter uma pi. Então seria uma pi mais um ciclo IDH2. Então o IDH sempre é a soma de pi mais ciclos. É a soma de pi, número de pi, mais número de ciclos, os dois somados. Então quando a gente calcula o IDH, que ele dá zero, a gente já sabe que nem tem pi, nem tem ciclo. Então aqui eu só posso desenhar coisas que tem a cadeia aberta. Estão entendendo que o IDH ele não responde o seu problema, mas ele lhe dá um caminho. Ele lhe dá um caminho. Alguma dúvida sobre o IDH? Todo mundo entendeu o que significa o IDH? Isso é muito importante. Hoje, na prova de hoje, do pessoal de Química Orgânica 3, eles tiveram que usar IDH. Tiveram que usar IDH. Frank fez a prova, tá aí para dizer se é verdade ou é mentira minha. Fala, Gisele. Gisele, não estou ouvindo nada. Guilherme? Professor, por favor, essa parte do cálculo que eu Vou fazer vários. Vou fazer vários. Aqui é só o primeiro. Vou fazer outro. Eu vou fazer agora os exemplos com esse IDH. Os exemplos. Ó, descobri que o IDH é zero. O IDH é zero quer dizer o quê? Que a cadeia ela é aberta e só tem ligações o quê? Simples. Então vamos fazer propostas. Cadeia aberta com ligação simples. Eu posso fazer assim, ó, o mais fácil. 1, 2, 3, 4. Ó, C4. Aí H, aqui ficaria H3, né? Ó. Aqui ficaria H2, aqui ficaria H2 e aqui ficaria H3. Tá? Ficaria desse jeito. Outra possibilidade, né? Só para a gente treinar, qual é o nome desse composto aqui, né? O nome dele tem 4 carbonos, o prefixo é but, ligações simples an e o sufixo é o, butano, hidrocarboneto, alcano. Tudo isso você já sabe, ou pelo menos tem que saber, ou pelo menos tem que sair da Orgânica 1 sabendo, senão não matricule na 2 nem na 3, porque você vai voar o tempo todo. Se não souber fazer o nome, se não souber que é um alcano, que é um alceno, certo? Então vamos lá. Mas tem outra possibilidade, olha só. Eu posso fazer assim, ó, 4 carbonos, eu podia fazer assim, ó, 1, 2, 3, aí desenha o outro carbono aqui, ó, cadeia ramificada, ó, cadê? Tudo isso você já sabe. Aqui H3, aqui H, né? Lembrando que o carbono tem que formar 4 ligações e a gente completa com H, né? Estou completando aqui. Então, ó, cadeia ramificada. Nome desse. O nome desse é metil, porque tem um grupo metil aqui, e a cadeia principal é essa daqui, né? 3 carbonos, metil propano. Então, metil propano. Então, tem essas duas possibilidades, não tem outra. Não dá para fazer cadeia fechada. Não dá para fazer com dupla, com tripla. Por quê? Porque o IDH deu zero. Porque o IDH deu zero. Então tem essas duas possibilidades. O que é que eles são? Isômeros. Por que são isômeros? Porque eles têm a mesma fórmula molecular, mas têm cadeias, fórmulas estruturais diferentes, são compostos diferentes. Por isso que eles são isômeros. Professor, faça outro exemplo aí, faça outro exemplo aí. Vou fazer. Vou fazer agora sim, olha só. C3, C3H8, C3H8O. C3H8O. Aí, olha, o que é que eu quero que faça aí? Que você desenhe fórmulas. Desenhe fórmulas com essa fórmula molecular, desenhe fórmulas estruturais com essa fórmula molecular, desenhe fórmulas estruturais. Então, imagine fórmulas que sejam possíveis. Isso a gente vai precisar muito na Orgânica 2 e na 3. Você ter essa
Então, a primeira coisa que você vai fazer, calcular o IDH. O IDH, repetindo, é o número de carbonos mais os monovalentes sobre 2. Lembrando que monovalentes corresponde a quem? Carbono, ou hidrogênio, cloro, bromo, né? Mais. Opa, aqui não é mais, aqui eu confundo. Aqui é menos, agora é mais. Os trivalentes sobre 2, quem é trivalente? Nitrogênio, mais um. Percebam uma coisa: os divalentes não entram na fórmula. Divalente não entra. Oxigênio é divalente. Oxigênio pode formar duas ligações. Conclusão: não entra na fórmula, eles não interferem no IDH. Então, oxigênio não interfere em IDH. Substituindo, vamos fazer a continha. Carbonos, 3. Menos metade dos monovalentes. Quem é monovalente aqui? É hidrogênio. Metade deles, 4. Trivalentes, não tem nenhum. 0. Mais 1. Ó. 3 menos 4 menos 1 mais 1, 0. Deu 0 de novo. Se deu 0, quer dizer o quê? Quer dizer que a cadeia só pode ser uma cadeia aberta. Só pode ter ligações simples. Não pode fazer cadeia fechada. Não pode fazer dupla. Só pode fazer cadeia aberta. Só pode fazer ligações simples. Quais são as possibilidades? Vamos lá, possibilidades. 3 carbonos. 1, 2, 2, peraí, desculpa. 2, 3. 3 carbonos. Oxigênio, né? Vou botar logo assim, O ligado a H. Pronto, porque o O tem que formar duas ligações, já botei o H nele. Aqui H2, aqui H2 e aqui H3. Essa aqui é uma possibilidade. Ó, H3. Pode calcular. C3, H, 3, 2, 5 e 2, 7 e 1, 8, H8 e 1 O. 1 O. Tá vendo que bate? Aqui em cima a mesma coisa, bateu, ó. A fórmula lá de cima. Só que aqui eu tenho outra possibilidade, né? Por quê? Quem é esse aqui? Qual é o nome dele? O nome dele é um álcool, né? É um álcool. A gente tem que começar a identificar tudo isso. Ele é um álcool. Aí agora, qual é o nome desse rapaz? 3 carbonos. O prefixo é prop. Ligações simples. An. Aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Para que numerou? Para citar a posição do grupo OH. O grupo OH está no carbono 1. Então, lembrando que ele é um álcool, porque tem o OH, e o OH está no carbono 1. Então, você põe aqui agora 1 ol, nomenclatura de álcool que a gente aprendeu. Outra possibilidade, olha, se eu posso botar o OH no carbono 1, também posso colocar no carbono 2. Então, como é que ficaria? Lembra que eu estou imaginando fórmulas. 1, 2, então tem que usar a imaginação aqui. E o OH aqui no meio, ó. O OH no carbono do meio. Aí aqui agora H3, aqui H e aqui H3. Pode ver que bateu, ó. C3, H13, 3, 6, 7, 8, H8 e um O. Ó, pronto, bateu. E qual é o nome desse aqui agora? O nome desse aqui vai ser propan, mesma coisa, só que agora o OH, ó, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Propan 2-ol. Propan 3-ol é possível? É possível botar o OH no carbono 3? Não, porque aí se eu botar o OH no carbono 3, o carbono 3 vira carbono 1. Vira carbono 1. E aí a numeração seria daqui, 1, 2, 3. Seria igualzinho a esse primeiro, então não é diferente. A gente tem que procurar fazer os diferentes. Então, opa. Então percebam que aqui, ó, novamente, álcool. Tá? Agora, eu também posso fazer assim, ó. Se eu posso fazer álcool, eu também posso fazer assim. C ligado a O, ligado a C, ligado a C. Ou seja, colocar o O, já que o O pode fazer duas ligações, colocar o O entre carbonos. Né? Então aqui seria H3, aqui seria H2, aqui seria H3. Aí agora eu tenho o O entre carbonos, ou seja, um éter. Qual é o nome desse éter? Esse grupo aqui, que é o CH3 com O, seria o radical, isso aqui seria a cadeia principal.
Então seria o metil com O, seria o metox, cadeia principal dos carbonos et, ligação simples an, sufixo O. Seria o metoxetano. Metoxetano. Se vocês estão tendo dificuldade em alguma nomenclatura, vão rever aquelas aulas de nomenclatura que eu dei para vocês. Está tudo gravado aí para vocês. Você pode nem reclamar que não tem como ver a aula de novo. Está tudo lá. Eu gravei lá por função. É só você procurar. Então tá aqui, eu tenho essas três possibilidades. Não tem outra não, não tem outra possibilidade. Só tem essas três possibilidades. Na verdade tem outra aqui que eu vou ensinar depois. Não, não tem não. Só tem três mesmo. Só tem essas três possibilidades. Né? Obviamente, porque o IDH é zero. Então não posso fazer cadeia fechada, não posso botar dupla, não posso botar tripla, porque o IDH deu zero. Resultado. Tá? Eu tenho três possibilidades de ter esses três compostos. Vou fazer mais um exemplo. Depois eu vou discutir com vocês os resultados. Eu vou pegar agora esse aqui. Ó. Eu estou fazendo os menorzinhos, mas eu vou partir para os grandes, viu? É o vou botar só dois carbonos aqui, só para três. Vou botar três de novo. C3H6O. C3H6O. Vou até baixar isso aqui para a gente ver a diferença. C3H6O. Aí agora, calcula o IDH. A primeira coisa é o IDH. IDH. Não vou repetir a fórmula, não. Tá? IDH quer dizer Índice de Deficiência de Hidrogênio, Gisele. Índice de Deficiência de Hidrogênio. Vou explicar bem direitinho agora o IDH. Ó, a fórmula é essa, do IDH. Gisele, você entendeu a fórmula do IDH, como é que usa? Estou esperando. Sim, tá, beleza. Então vamos lá. Não vou repetir a fórmula, não, tá? Aliás, a partir de agora eu vou colocar direto os cálculos. Carbonos, 3, menos a metade dos monovalentes, que no caso aqui é hidrogênio, 6. A metade é 3. Trivalente, não tem nenhum, 0. Não vou nem botar o 0 mais, eu vou botar nada aqui agora. E oxigênio não entra no IDH, porque é bivalente ou divalente. Mais um, esse mais um aqui é da fórmula, viu? É da fórmula do IDH. Aí agora, quanto é que dá esse IDH? 3 menos 3, 0. Mais 0, 0. Mais 1, 1. Olha só, o IDH deu 1. Se o IDH deu 1, aqui eu tenho duas possibilidades. Olha só. Deixa eu escrever assim. Eu tenho duas, assim mesmo. Tenho duas possibilidades. Ou tem uma pi, tá desse jeito. IDH deu 1. Pronto. Aí, ou, não é i, é ou. Uma coisa ou a outra. Ou, não é i. Ou você tem uma pi, uma ligação pi, ou seja, uma dupla, ou você tem um ciclo. Um ciclo. Ou uma coisa ou a outra. Ou você faz uma cadeia fechada com ligações simples, ou você faz uma cadeia aberta com uma dupla. Tem que fazer uma das duas situações. Senão não vai bater essa fórmula. Não vai bater essa fórmula. Veja que, por que chama índice de deficiência de hidrogênio? Porque quando o IDH dá 0, olha só, quando é saturado, só tem ligação simples e a cadeia é aberta, o IDH dá 0, ou seja, está com o máximo de hidrogênio possível ali. Ali vai ter o máximo de hidrogênio. Perceba que eu, com 3 carbonos e 8 hidrogênios, eu chego no valor máximo da quantidade máxima de hidrogênio. Aí o IDH dá 0. No caso aqui, pode ver, se a gente comparar, olha, também tem 3 carbonos, mas só tem 6 hidrogênios. Consequência, já está com uma deficiência de hidrogênio em relação ao que eu posso colocar. Tá? Então, como tem uma deficiência de hidrogênio, a gente vê isso, veja aqui, ó, a deficiência de 2 hidrogênios, mas o IDH dá 1. Cada 2 hidrogênios de deficiência corresponde a uma unidade de IDH. E com isso é possível botar uma pi ou botar um ciclo. É só isso. Eu vou subir agora, a gente comparou ali, e vou montar algumas possibilidades. Com 3 carbonos, gente, começa pelo mais fácil. E a partir do mais fácil, você vai pensando. Primeira possibilidade,
Vou colocar aqui 3 carbonos. 3 carbonos. E como tem que botar uma pi, cadeia aberta, né? Porque bota uma pi, eu vou botar uma pi aqui, uma dupla aqui, tá? Aí vou colocar o grupo OH. Seria uma possibilidade. Então aqui seria H2, aqui seria H e aqui seria H3. Uma possibilidade. Aí agora, a partir desse, eu vou pensar o seguinte, ó. 1, 2, 3. Botar a dupla aqui, como está aqui do mesmo jeito, e botar o OH aqui no meio. Aí ficaria aqui H3, aqui nada, porque já tem 4 ligações, e aqui H2. Depois eu boto o nome de tudinho. Aí outra possibilidade. 1, 2. 1, 2, 3. A dupla aqui e o OH do outro lado. Veja que agora eu posso botar o OH no primeiro, no segundo, no terceiro, que vai dar diferença. Vai dar diferença. Por quê, professor? Faça o nome que você vai ver. Ó, aqui H e aqui H2. Fazendo o nome desses 3. Tem mais possibilidades. Nome desse primeiro, 3 carbonos. Vou numerar aqui, ó. Carbono 1, 2 e 3. 3 carbonos, prop. Ligação dupla no carbono 1. 1 em OH no carbono 1 OL. Prop 1 em. Tem 5 ligações no carbono 1, professor. Gisela observou aqui agora. Aqui, né? Obrigado. Pronto. Só H, né? Obrigado. Eu faço isso para ver quem está prestando atenção. Aí depois eu dou um ponto. Lembrando que a prova vale 100, eu dou um ponto. Certo? Bom, o segundo aqui. 1, 2, 3 carbonos. Também é prop. Né? Aí agora, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aí agora, o OH, a dupla está no carbono 1, certo? Não tem problema não. E agora, e 1 OL. Eu dou um ponto, não se preocupe não. Completo os 100. Aí esse terceiro aqui agora, esse terceiro, né? A diferença é que a numeração agora é daqui, ó. 1, 2, 3. Por quê? Porque a numeração é do grupo funcional. Então, 3 carbonos é o prop. Aí, dupla do carbono, 2 agora, ó. 2 em e 1 ol. Então, veja que pode ter um em, pode ter 2 em. Veja que eles são diferentes. Nenhum desses é igual. Nenhum deles é igual. Tá? Aí, olha, alguém tem alguma outra possibilidade? E dá para fazer outro composto aí. Dá para fazer um bocado aí ainda. Alguém está pensando em alguma outra possibilidade? Que outro composto eu posso fazer? Ó, 1 O C dupla C. Olha só. Posso fazer esse, ó. Colocar aqui o O entre carbonos, que seria o éter, né? Colocar o O entre carbonos. Aqui seria H2, aqui seria H e aqui seria H3. Radical aqui seria um éter, né? Radical aqui é metox novamente, né? Então o nome seria metox, 2 carbonos, metox, eteno, metox, eteno, porque tem dupla, né? Precisa numerar, porque só tem 2 carbonos, vai numerar. Eu vou até assim, não vou fazer todos os possíveis, não, vou fazer alguns, até para não ficar muito. Numa prova, não vou pedir um negócio e dizer faça tudo que é possível, porque se eu botar, por exemplo, 10 carbonos, você vai passar o dia fazendo e não vai terminar. Tá bom? Então, souber fazer alguns já tá bom demais. Aí aqui, outra possibilidade. 1, 2, 3. Aí aqui a dupla com O. E a dupla pode ser com O? Pode, tem que ter. Ó, o IDH só diz que tem que ter pi. Tem que ter dupla. Se a dupla é com carbono ou é com oxigênio, não interessa. Se tiver a pi, tá correto. Tá? Então aqui H, aqui H2 e aqui H3. Veja que agora é um aldeído. É um aldeído, né? Aldeído com 3 carbonos, prefixo prop, ligações simples an e o sufixo al. E
E por último, só para a gente treinar, né? 3 carbonos. E eu vou botar o dupla O agora aqui no meio, no carbono do meio. Vou botar a dupla O agora no carbono do meio. Quando eu boto a dupla O no carbono do meio, já vira uma cetona, porque cetona é carbonila entre carbonos. Aldeído é carbonila na ponta da cadeia. A gente acaba fazendo uma revisão, né? 3 carbonos, o prefixo é prop, ligações simples, an, e o sufixo agora é ona, porque é cetona. Então veja que aqui, olha, foi aqui, vou explicar uma coisa a vocês agora. Aqui OH e aqui OH. Cuidado, porque esse daqui é álcool. Isso aqui é álcool. Isso aqui não é álcool, tá? Porque álcool é quando o OH está no carbono com ligação simples. E aqui o OH está no carbono com ligação dupla. O nome é o mesmo. O nome é a mesma nomenclatura de álcool. Mas esse e esse, que tem OH em carbono com dupla, a gente chama de enol. A função é enol. A função é enol. E esse aqui, ele é álcool. Então, essa é a diferença de álcool para enol. Aqui é éter, né? Aqui é éter. Aqui é aldeído, aldeído. E aqui é uma cetona. O resto a gente já sabe. Pronto, tá aí para vocês, então, as funções. Estou aberto a perguntas, a dúvidas. Fiquem à vontade. Nenhuma dúvida? Se eu mandar fazer agora, cada um de vocês fazer 4 compostos com uma fórmula, vocês sabem fazer? Vou fazer mais exemplos depois, tá? Vou fazer mais exemplos depois. Aqui agora, vamos aqui em cima. Olha só, galera. Qual é a diferença desse para esse? Esses dois aqui que eu estou aqui entre eles aqui. Opa, pronto, voltou. Qual é a diferença entre esses dois compostos? Qual é a diferença entre eles? Pode falar, fique à vontade. Esses dois aqui, comparando esses dois aqui. A ramificação. Um tem cadeia normal, o outro tem cadeia ramificada. Muito bem, parabéns, Gisele. É isso mesmo. Pronto. Aí agora, qual é a diferença entre esses dois aqui agora? Esse e esse. Qual a diferença? É a ramificação agora? A diferença? Primeiro, OH é ramificação? Não. OH é grupo funcional. Ramificação é carbono. Então aqui não tem ramificação. OH não é ramificação. Tá? Então, a diferença desse para esse é ramificação? Pensem e me respondam. Qual é a diferença entre esse primeiro e esse segundo aqui? Qual é a diferença entre eles? Posso dizer que é a localização do grupo funcional? Oh, localização do OH. A posição do OH, a localização do OH. Agora, qual a diferença desse para esse? Desse para esse, qual a diferença? Esse agora é o segundo e esse terceiro aqui. Qual a diferença desse para esse aqui? Bora, gente, vamos falar aí, só Gisele. Vamos ajudar, vocês têm que aprender, para aprender tem que errar. Pronto, então a diferença é a função. Um é álcool, o outro é éter. A diferença é a função. Ó, legal, legal, legal. A diferença desse para esse é localização também. Ó. Já a diferença desse para esse é a função. É a função. A diferença desse para esse é função. Desse para esse é função. Tá? Desse para esse é função. Desse para esse é localização. Deixa eu fazer mais um aqui com essa fórmula. Pode ver que tudo bate, ó. C3, 3, 4, 5, 6, H6O. C3H6O. Tudinho bate. C3H6O. Tudinho é C3H6O. Eu queria fazer só mais um aqui, porque, veja bem, como o IDH deu igual a 1, eu também posso fazer ciclo. Eu não fiz nenhum ciclo. Vou fazer só um ciclo para a gente treinar um pouco. Responde, Zé, que aí tu tá aprendendo, o pessoal não tá. Ó, um exemplo com ciclo, com 3 carbonos. C ligado a C, ligado a C, fechou. Aí aqui eu vou botar o O ligado a H, tá?
Aí aqui H2 e aqui H. Pode perceber que aqui também tem a cadeia dele é fechada, mas é um álcool também, ó. É um álcool de cadeia fechada. O nome desse álcool aqui é ciclo, porque a cadeia é fechada. 3 carbonos, prop. Ligações simples, an. E o sufixo é ol. Percebam que não tem ligação dupla agora. Não tem pi. Só tem o ciclo. Mas a fórmula é a mesma. C3H, 2 e 2, 4, 5, 6 e O. C3H6O. Tá? Bate aí perfeitamente, né? É um álcool de cadeia fechada. Bom, agora lá vai. Agora lá vai. Classificação dos isômeros. Olha bem, esse tipo de isomeria que a gente está vendo, primeiro, a isomeria, ela tem dois grandes grupos. Ela pode ser classificada como isômeros. Os isômeros podem ser classificados como isômeros constitucionais. Os isômeros constitucionais são esses que a gente está vendo agora, na aula de hoje, porque você consegue diferenciar pela constituição ali da cadeia, pela posição ali dos grupos. Antigamente isso aí, se você pegar livro antigo, é chamado de isomeria plana, porque você consegue diferenciar pelas fórmulas planas. Esse nome isomeria plana não é mais usado, porque induzia a erro, os alunos acharem que a molécula era plana e não é. Não existe molécula plana, quer dizer, até existe, mas a maioria não é. Tá? Então, esse tipo de isômero que a gente está vendo aqui é constitucional. E existe os estereoisômeros, ou isômeros espaciais. Estereoisômeros, ou isômeros espaciais. Estéreos, a palavra estéreo quer dizer espacial, quer dizer no espaço tridimensional, para quem não sabia. É o som estéreo que vocês escutam tanto. É o som em 3 dimensões, para quem não sabe. Né? Para quem nunca ligou o nome. Então a palavra estéreo está ligada ao conceito de espaço. Então estereoisômeros são isômeros no espaço tridimensional. Os isômeros constitucionais são tridimensionais, mas pela simples fórmula no plano, você os diferencia. Já os isômeros estereoisômeros, você não consegue diferenciá-los pela fórmula plana. Você tem que analisar a fórmula espacial. Tá? Então a aula de hoje é isômeros constitucionais. A aula de sexta vai ser estereoisômeros. Os isômeros constitucionais, eles podem ser de 5 tipos. Primeiro, eles podem ser de função, é o caso mais fácil. Funcionais, vou passar funcionais mesmo. Funcionais, eles podem ser de cadeia ou esqueletais, ou isômeros de cadeia, mesma coisa. Esqueletais por conta do esqueleto. Quem é o esqueleto aqui? É a cadeia carbônica. A cadeia carbônica é o esqueleto. Tá? Aqui não é. E você tem, por último não, são 5 tipos. São mais, mas a gente só vai ver 5. Tá? Quem quiser aprofundar depois, vê mais, mas a gente só vai ver 5. O terceiro tipo são os isômeros posicionais, ou isômeros de posição. Tá? Quer ver uma coisa? Aqui, ó. Qual como é fácil? Olha como é fácil. Pronto, vamos pegar aqui. Qual é a diferença desse para esse? É a cadeia. Cadeia normal, cadeia ramificada. Conclusão: são isômeros de cadeia. Ou seja, são isômeros esqueletais. Ou de cadeia. Só isso. Acabou. Acabou. Alguém não entendeu? Qual a diferença desse
desse para esse. A posição do OH. Pronto. São isômeros posicionais. Ou isômeros de posição. Agora, qual a diferença desse para esse? É a função. Então, são isômeros funcionais. Para ser isômeros posicionais, tem que ser de mesma função. Então, álcool e álcool. Ah, beleza, mudou a posição, isômeros posicionais. Para ser isômeros de cadeia, também tem que ser de mesma função. Então, aqui é hidrocarboneto, aqui é hidrocarboneto. Ah, então são isômeros de cadeia. Agora, quando mudar a função, aí não interessa o resto. Se mudar a função, é isômero funcional. É isômero funcional. Aqui. Diferença desse para esse. A posição do OH. São isômeros posicionais. Veja que eu tenho que comparar dois. Eu tenho que comparar dois. Esse com esse. Aquele com esse. Esse com aquele. Tem que comparar dois. Isomeria é uma coisa de duas. Para comparar. Comparar duas coisas. No mínimo duas. Posso até comparar mais, mas no mínimo duas. Tá? Então vamos comparar agora esse com esse. São isômeros de função. Aqui a função é enol e aqui a função é éter. Qual é a isomeria desse com esse? Veja que ó, a isomeria desse com esse é uma coisa, desse com esse é outra. Ah, mas aqui coincide também a isomeria de função, porque muda a função. Qual é a diferença? Opa. Ah, agora o áudio prestou. Mas, tipo assim, nesse do propanal e do propanona, foi a diferença de onde o oxigênio estava. Mas Aí- aqui mudou a função. Aí eu ia perguntar isso. Aqui prevalece a mudança de função. Ah, tá Bota o certo. celular para carregar. A mudança Vou de função. colocar. Entendeu? Então, prevalece a mudança de função. Resultado: a isomeria desse para esse é funcional. São isômeros de função. Então, veja que quando eu perguntar isômero de quê? Aí tem que comparar. Você tem que, isso aqui com esse aqui, aquilo ali com. Tem que ter duas coisas para comparar, senão não pode dizer. Por exemplo, qual a isomeria desse? Esse aqui é um álcool com esse. Também é um álcool. Então aqui não é a função. E como é que muda? A cadeia aberta e insaturada. A cadeia fechada e saturada. Mudou a cadeia. Então, esse com esse aqui, a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia. Tranquilo, gente. Vamos brincar um pouquinho agora. Eu vou voltar para cá para concluir isso aqui, mas quero brincar um pouco. Quero fazer um exemplo aqui. Já vou botar aqui dois exemplos para a gente comparar. Já vou botar aqui esse. Botar aqui outro. Botar aqui outro. Fazer três exemplos aqui para a gente discutir quais são os isômeros. Pronto. Primeira coisa, vamos conferir se eles são isômeros. Como é que a gente confere? Pela fórmula, né? Qual é a fórmula dele? Vamos lá. Primeiro, antes de calcular antes de achar a fórmula, quem me disser qual é a IDH disso aqui, eu vou dar um ponto. Qual é a IDH desse rapaz aqui? Qual é a IDH para ele? Qual é a IDH para esse primeiro aqui? Qual seria o IDH dele? Só para a gente treinar um pouquinho, brincar um pouco. Aliás, o IDH dos três, tanto faz, desse ou desse. Qual é o IDH para eles três? Só para a gente treinar. Veja aqui, ó, não vá para a fórmula não, pelo amor de Deus. Não perca o tempo com a fórmula não. O que é o IDH? É a soma de π mais ciclos. Soma em π mais ciclos que é mais fácil. Se eu já tenho a estrutura e eu quero achar o IDH, é só somar π mais ciclos. Se eu somo π mais ciclos, eu tenho o IDH. Então, qual é o IDH desse daqui, gente? Por favor. Alguém poderia me dizer? No caso, soma a quantidade de pi que tem? Sim, com a quantidade de ciclos. Quantas πs tem aqui? 4. O IH dá 4 de cara, não precisa fazer conta, não. Pi. Onde é que tem pi? Na dupla. Pi. Um ciclo. 3π mais um ciclo, 4. Galera, se tem alguém aí que não sabe calcular a quantidade de pi, não sabe o que é uma pi,
Pelo amor, tá muito ruim. Vai lá na primeira aula, que foi a primeira aula do ano que eu falei sobre isso, do semestre, e dá uma olhadinha. Tá? Então, o IDH dos três, pode olhar que cada um desses aqui vai ter o IDH igual a 4. O IDH de cada um deles vai ser 4. 3π em um ciclo. Todo composto aromático tem no mínimo o IDH 4. Composto aromático tem que ter cadeia fechada com 3π, então todo composto aromático tem IDH 4 para cima. Por quê? Porque ele pode ter uma cadeia fora também com dupla, ou outro ciclo. Aí o IDH vai aumentando. Mas no mínimo o IDH de composto aromático é 4. No mínimo. Essa informação ela é importantíssima na orgânica 3. Você saber que os compostos aromáticos têm que ter IDH no mínimo 4, ela é uma informação valiosíssima na orgânica 3. Vocês nem imaginam como ela é importante. Isso aí. Então, quando você calcular um IDH que ele der 4 ou mais, você já pensa na possibilidade de anel aromático. Você já tem a possibilidade de anel aromático. Legal? Bom, beleza. Então tá aí para vocês. Percebam que aqui OH diretamente no anel, OH diretamente no anel, OH fora do anel. Tá? Conclusão. Conclusão é que esse daqui, ele é um fenol, porque tem o OH direto no anel aromático. Ele é um fenol. Esse daqui também é um fenol. Gostaram do colorido aí? Esse daqui, ele não é fenol, ele é um álcool. Eita, rapaz, que legal, ó. Fica tudo colorido aí. Fenol, fenol e álcool. Tá certo? Então, primeiro detalhe. São isômeros? São, né? Porque se eu pegar qual é a fórmula de cada um deles, C, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que saber fazer essa formulazinha. C5, né? C5, H. Cada ponta dessa tem um H, né? C5 não, C6, C5 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7, eita. H. 1, 2, 3, 4. Lembra que cada ponta dessa tem um H, porque o carbono tem que formar 4 ligações. Aqui tem 3 ligações, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui já tem 4 ligações, então aqui não tem H e aqui não tem H. Então, 1H, 2Hs, 3Hs, 4Hs, 4 e 3, 7 e 1, 8. C7H8O. Agora, pode pegar isso aqui e fazer o cálculo do IDH. IDH, pelas contas, daria 7, metade dos hidrogênios, 4, mais 1. 7 menos 4, 3, mais 1, 4. IDH dá 4. Tá vendo? Batendo. Tá? Aqui é só para vocês verem que a gente pode fazer IDH pela fórmula molecular ou pela fórmula estrutural. Pela estrutural é só somar. Pi mais ciclos. Pela molecular, bota na formulazinha. Tá bom? Tranquilo isso aí? Então, aqui é a mesma fórmula. C6, C7, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, H8O. E aqui é a mesma coisa. Aqui, ó. Cada pontinha dessa tem um H, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8, 1O, O. Pronto. Todos eles têm C7. Ou seja, o que é que eles são? Isômeros. Agora, qual é a isomeria desse para esse? Vamos brincar agora. Qual é a isomeria entre esses dois aqui? Qual é a isomeria entre eles? Ó, a isomeria entre eles, um é um fenol, o outro também é fenol. O que é que muda de um para o outro? A posição dos grupos, olha. Pode ver, ó. A cadeia é a mesma, agora muda a posição. Então, eles são isômeros de posição. São isômeros de posição. Isômeros de posição. Também chamados isômeros posicionais. Agora, qual a isomeria desse para esse? Peraí agora. Desse para esse, mudou a função. Então, eles são isômeros de função. Ou isômeros funcionais. Mesma coisa. Isômeros de função ou funcionais. E desse primeiro para o terceiro. Porque eu posso fazer desse para esse, ou do primeiro com o terceiro. A gente compara sempre 2 a 2.
Ah, aqui é fenol e aqui é álcool. Então também são isômeros de função. Também são isômeros de função. Só isso. Acabou a isomeria. Acharam difícil a isomeria? Acharam difícil a questão do IDH? O IDH ajuda muito a gente. E vou logo avisando. O IDH a gente vai usar na orgânica 2 e vai usar na orgânica 3. Vai usar nas 3 orgânicas essa questão do IDH. Aliás, tudo que a gente está aprendendo vai usar na 2 e na 3. Porém, o IDH vai ser muito importante, principalmente na 3. Principalmente na 3. Aí vamos completar aqui agora. Tem mais 2 tipos de isômeros constitucionais que a gente deve conhecer. O primeiro deles é chamado de isômero, de metâmeros, ou isômeros de compensação, ou isômeros de compensação, é o termo mais usado. Isômeros de compensação. Compensação. Ou de metameria, se você ver o termo metameria. Não é tão comum isso aqui acontecer. Quando é que eu tenho metameria? Metameria, nesses casos aqui, ó, por exemplo, um exemplo de metameria. CH3 ligado a O, ligado a CH2, ligado a CH2, ligado a CH3. Aí, CH3 ligado a CH2, ligado a O, ligado a CH2, ligado a CH3. Isso confunde muito o aluno isso aqui. Qual é a diferença de um para o outro? Esse aqui, esse rapaz aqui, ele é um éter, né? É um éter. É um metoxpropano. Aqui também é um éter. Então não é funcional. Cadeia aberta, cadeia saturada, saturada. Cadeia igual também, né? O IDH aqui é zero. Concorda comigo ou não? Que o IDH é zero. IDH zero, IDH zero. Legal. Mas qual é a diferença de um para o outro? A diferença de um para o outro é na posição do oxigênio. Aqui o oxigênio está logo após o primeiro carbono. E aqui o oxigênio só está após o segundo carbono. Então mudou a posição do oxigênio. E o oxigênio é o heteroátomo. Então, o que foi que mudou de um para o outro? Mudou de um para o outro a posição do heteroátomo. Heteroátomo. Toda vez que o heteroátomo mudar de posição, vai ser um caso de metameria ou compensação. Compensação. Metameria ou compensação. Então, metameria ou compensação é específico. Fala, Gisele. Eu fui buscar meu carregador. Repete essa parte de novo, por favor. Vou repetir. Olha bem. Eu disse que a gente já viu isomeria de posição, isomeria de função, isomeria de cadeia. Viu que é bem fácil. É só comparar. Se mudar a cadeia, de cadeia. Se mudar a posição de alguma coisa, de posição. Se mudar a função, de função. Agora, tem 2 casos de isomeria que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são raros, são difíceis de aparecer, e por isso mesmo o aluno confunde muito. O primeiro deles é metameria ou compensação. Quando é metameria ou compensação? Quando a posição do heteroátomo mudar. Quando a gente mudar a posição do heteroátomo, no caso aqui desse exemplo, pode ver que a fórmula é a mesma, né? O primeiro é C1, 2, 3, 4. C4, H, 3, 3, 6 e 4, 10. H10, H10 e O. Esse aqui também, ó. C4H, 5 com 5, 10, O. C4H10O. Os dois são C4H10O. São isômeros. Ah, beleza. É sempre bom olhar isso, viu? Se são isômeros, viu? Olha a fórmula de um, olha, porque às vezes, para confundir, na questão a gente bota 2 que não são isômeros. Aí o aluno olha, são isômeros. Tem que olhar primeiro se são isômeros. Se não forem isômeros, isômero de quê? De nada, porque não são isômeros. Tá? Então, para ser isômero,
tem que bater a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênio, a quantidade de oxigênio, a quantidade de nitrogênio tem que ser igual. Ou seja, mesma fórmula molecular. Tá certo? Beleza, bateu. Aí agora, eles têm tudo igual, só mudou o que de um para o outro? A posição do heteroátomo. Quando isso acontecer, metameria ou compensação. Então, metameria ou compensação só aparece quando tem heteroátomo. Se não tiver heteroátomo, nem pense nela, porque não pode. Nem pense nela, porque não pode. Tá certo? Outro exemplo. Outro exemplo é o último tipo de isomeria, que é chamado de tautomeria ou isomeria de equilíbrio. Tautomeria ou isômeros de equilíbrio. Tautomeria, o mais usado. Tautomeria, é o mais usado. Quando é que é a tautomeria, professor? Vamos lá. Exemplo de tautomeria. Você tem isso aqui, ó. CH2 dupla CHOH. Função. Quem disser que é álcool aqui, eu mato. Isso aqui é álcool, gente? Não. Mas, professor, tem o OH. Mas o OH está ligado no carbono com dupla. OH diretamente em carbono com dupla não é álcool. E é o que, professor? OH em carbono com dupla a gente chama de enol. Esse nome aqui parece que é difícil, mas é só lembrar. En dupla, ou OH. Né? A gente não bota o OL para dizer que tem OH? Então, em dupla, ou OH, enol. O nome é enol. Tá? Então, álcool, inclusive a palavra álcool, vem de alcano com ol. Alcano com ol. A palavra álcool vem daí. Alcano só tem carbono com ligação simples, com ol. É álcool. Tá? Então, muitos nomes da química orgânica, eles têm uma origem. Se você pensar direitinho, eles têm uma origem. O problema, gente, é que esse rapaz aqui, ele é instável. Instável. Isso quer dizer o seguinte, que de dia é uma coisa e de noite é outra. Ele é instável, ele se transforma em outra coisa. Ele sofre uma transformação, uma louca transformação. Tá? Então, deixa eu escrever direito essa palavra aqui, que tá muito, a minha letra aqui foi muito. Ele é eu estou tão bem escrevendo nesse meu, como é que chama? Nessa mesazinha digitalizadora. No começo as minhas aulas eram horríveis. Instável. A letra ficava horrível. Hoje ela está bem legível, tá ou não tá, gente? Diga aí, me elogie aí, por favor. Preciso de elogio para dormir bem hoje. Então, qual é o problema dele, professor? Ilumine a escuridão da minha ignorância. Qual é o problema dele? O problema dele é que aqui acontece o seguinte: olha só. Esse OH, esse hidrogênio, ele migra para o carbono vizinho, onde tem a ligação dupla. Ele vem para cá. E essa ligação dupla, a ligação pi, migra para cá. Há uma troca, o H vem e a pi vai. E isso acontece com todo enol. Todo enol sofre isso. Isso é específico de enol. Todo enol sofre isso. Daí que olha só, ele se transforma no seguinte. Olha que interessante. CH2 com o H, CH3. Ligação dupla veio para cá, ligação simples aqui. Aí C, a dupla O e o outro H, ligado a H. Se você for ver direitinho, isso aqui é um aldeído. Ó, o problema é que o inverso também acontece. Como assim o inverso? A ligação pi ela volta e o hidrogênio migra para o oxigênio de novo. Então, fica um vai e vem, vai e vem, vai e vem. Um se transformando no outro, um se transformando no outro, até atingir uma situação de equilíbrio. Aí você representa com duas setas assim. Quando aparecer duas setas desse jeito, isso aqui está representando uma situação de equilíbrio químico. Equilíbrio químico, tá?
Então, quando é que tem equilíbrio? Quando fica um virando o outro, o tempo todo um virando o outro. Equilíbrio químico. Vai chegar no equilíbrio. Resultado: toda vez que tiver entre dois compostos o equilíbrio químico, que você reconhece facilmente pela presença dessas setas duplas, indo e voltando, reconhece facilmente. Toda vez que isso acontecer, você tem um caso de tautomeria. Tautomeria. Então, a tautomeria é específica para quando tem equilíbrio químico. Quando os isômeros estão em equilíbrio. Pode ver que eles são isômeros e estão em equilíbrio. Então, quando tiver isômeros em equilíbrio, tautomeria. Tá? Então, voltando aqui para cima. Voltando aqui para cima. Então, nós temos isômeros funcionam. Faltou um O aqui, desculpa aí, galera. Aqui é funcionais de função, esqueletais ou também chamados de cadeia, certo? Esqueletais, também chamados de cadeia, mesma coisa. Posicionais ou de posição, mesma coisa. Funcionais ou de função, mesma coisa. Então, estou botando os dois nomes aqui, mas vocês já estão sabendo. Compensação também é chamado de metameria. Metameria. E tautomeria também é chamado de equilíbrio. Equilíbrio. Tá certo? Então, vocês vão estudar, você pode encontrar um livro que fala disso aqui. Um no outro. Agora, o mais usado aqui. O mais usado é tautomeria. Aqui o mais usado é compensação mesmo. O mais usado aqui é posição, cadeia e função. Tranquilo, gente? Bom, vamos ver se vocês aprenderam. Vamos ver se vocês aprenderam. Deixa eu ver aqui uma lista de exercícios que eu vou entregar a vocês. Uma lista de exercícios que eu vou entregar a vocês. Eu posto, amanhã de manhã, posto essa aula, a lista e a atividade. A lista de exercícios. Eita, gente. Tá acabando. Tá bem pertinho do final. Eu só deixei de dar um assunto para vocês, porque é um assunto que depois eu posso até dar na Orgânica 2 ele, ou até na 3. Aí já eu dou presencialmente, que eu acho melhor do que fazer assim online. Pronto. Aqui já é isomeria ótica. Onde é que está a minha lista de exercício, rapaz? Aqui. Pronto. Vamos fazer aqui. Eu vou escolher aqui umas duas questões. Aí eu vou fazer para vocês, tá bom? Que tem um bocado, tem questão, tem 32 questões. 32 questões. Só que aqui também já está entrando outro tipo de isomeria, mas tudo bem. Tá? Então, vou fazer algumas aqui com vocês. Fazer essa primeira daqui, tá? Então, deixa eu copiar ela. Copiar para cá, né? Para a gente fazer. Vou pegar aqui um espaço em branco. A gente fazer essa primeira questãozinha aí. Certo? Pronto. Bom, primeira questão fala assim. Caiu na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, quando tinha vestibular. Essa questão é mais antiga, mas é interessante. Ó, A, B e C têm a mesma fórmula molecular. C3H8O. Tá? C3. Opa. C3H8O. O componente A tem apenas um hidrogênio. Vamos botar aqui. Ó. O A ele tem apenas um hidrogênio ligado ao carbono secundário. Então, ele tem um hidrogênio no carbono secundário. E é isômero de posição de C. O A
deixa eu botar aqui assim, ó, e o C são isômeros de... Deixa eu botar aqui embaixo que não vai dar espaço aqui, não. A fórmula é essa, vou destacar aqui, tá bom? Aí agora eu vou desenhar o A, o B e o C. O A, ele fala que tem, o que é que ele tem aqui que ele falou? Um hidrogênio ligado a carbono secundário. Então, tem um H em carbono sec, carbono secundário. Dá para entender, né? E é isômero de posição de C. Então, o A e o C são isômeros de posição. Legal. Tanto A quanto C são isômeros de função de B. Tanto A quanto C são isômeros de função de B. Então, tanto A quanto B são isômeros de função de B. Tá? As substâncias A, B e C são, bom, primeira coisa, vamos subir aqui, a fórmula C3H8O, a fórmula é C3H8O. Primeira coisa a fazer é o IDH, para ver como é que a gente vai montar essas fórmulas aí. Né? Primeira coisa sempre é o IDH, sempre comece pelo IDH, para você saber o que dá para fazer. Tá? Então, IDH, 3 carbonos, menos a metade de hidrogênios, 4, mais 1. 3 menos 4 menos 1 mais 1 dá 0. Se dá 0, isso quer dizer que eu só tenho ligações simples. A cadeia minha aí só pode ter ligações simples. Tem que ser aberta. O IDH deu 0. Tá? Então, como o IDH ajuda, quando você faz IDH, você já vem na sua cabeça, opa, não posso botar dupla, não posso botar cadeia fechada, não posso botar tripla, não posso botar anel aromático. Já vem, você já descarta um bocado de coisa. Então, nesse caso, cadeia aberta com ligação simples. Aí vou pensar aqui, ó. Esse primeiro aqui, 1, 2, 3, tá? Eu vou pensar em botar o O aqui no meio. Tá? Botar aqui o O, no caso eu vou botar logo o OH. Aqui H2, aqui H e aqui H3. Vamos fazer outra aqui, tá? 1, 2, 3. Aí aqui CH, CH3. Vou botar o OH aqui agora. O OH aqui. Aí aqui H2 e aqui H2. Pronto. O que é que eu posso fazer mais? Eu posso fechar. Eu posso fazer o seguinte: 1, O, 2, 3. Não posso fazer assim? Botando o O entre carbonos? Não é possível botar? Então, CH3, aí CH2 e CH3. Pronto, já tem aqui as 3 possibilidades. Agora, quem vai ser A, quem vai ser B, quem vai ser C? Vamos ver. Vamos começar pelo A. O A tem que ter um H em carbono secundário. Olha só. 2Hs, 3Hs, 3Hs, 2Hs, 2Hs, 3Hs, 1H. Só tem esse que tem um H no carbono. Só tem esse que tem um H no carbono. E veja que esse aqui ele tem exatamente o H num carbono secundário. Então, esse daqui é o nosso composto A. Já descobri quem é o A. Aí agora, ó, compara esse com esse. Comparando esse com esse, o que é que muda de um para o outro? Ó? Álcool e álcool. O que é que muda? O OH, a pulsão do OH, são isômeros de posição. Aí o A e o C são isômeros de posição. Então esse aqui é C. Já matei a charada todinha. Aí agora, e esse outro aqui, ó? Esse outro aqui é éter, que é isômero de função desse e também é isômero de função desse. É isômero de função desse e daquele outro lá. Então esse aqui só pode ser o B, que é isômero de função de C e também é isômero de função de A. Matou a questão. Então, o primeiro, o nome desse aqui seria 3 carbonos, né? Propan 2-ol. Esse aqui seria propan 1-ol. E esse aqui seria metox, né? Metox etano. Vamos ler aqui se botou os nomes direitinho. A,
Cuidado, porque ele colocou a numeração na frente, que era antigamente a numeração vinha na frente. Antigamente. Mas até hoje é usado. Então seria o A. O A é o propan. Cadê? 2-ol ou 2-propanol. O A é o 2-propanol, que também é chamado de isopropanol. Mesma coisa. Isso aqui é o A. O outro é o propan-1-ol. Propan-1-ol. E o último, o metoxetano. Então tá aqui, resposta é a letra E. Resposta é a letra E. Alguma dificuldade? Alguma dificuldade? Escolher outra. Aí façam aí, tem que montar as fórmulas e tal. Façam aí, certo? Tá tão ruim esse daqui, senão eu ia fazer. Deixa eu tentar para essa figura sair para cá. A figura fica boa aqui, será? Tem que melhorar essa figura aí. Essa figura. Deixa eu pegar outra aqui. Vou pegar esse daqui. Olha só. Esse é o número 5 aqui agora. Esse é o número 5. Vamos lá. Ele quer saber quem não corresponde ao par de isômeros dados. Ou seja, o que é que está errado? Tem um errado aí. Quem é que está errado? O que é que eu vou fazer então? Desenhar. Desenhar. A letra A. Vamos desenhar aqui a letra A. Desenhando a letra A. C, CH3, 4. C, CH3, 4. Essa fórmula está ultra condensada. Vamos tentar destrinchar essa fórmula aí. C, CH3, 4. É C ligado a CH3, ligado a CH3, ligado a CH3, ligado a CH3. Agora está melhor. Ó. C, CH3, 4. C ligado a CH3, 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 CH3. Esse C aqui do meio, ó, ligado a 4 grupos CH3. CH3, ou seja, dimetilpropano. Dimetilpropano. Legal. E o segundo, ele quer comparar esse com esse daqui. Quem é esse segundo? CH3, CH2, 3, CH3. Então vamos lá. CH3, aí CH2, 3, CH2, 1, CH2, 2, CH2, 3. Veja que CH2 é assim em cadeia. E CH3 é ramificação sempre. Né? Aí, ó, por último, CH3. Então, primeiro, são isômeros. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. C5. H12. Aqui, C5. H12. São isômeros. E são isômeros de quê? De cadeia, porque um tem a cadeia ramificada, o outro tem a cadeia normal. Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Cadeia ramificada, cadeia normal. Então está correto a letra A. Ela está certa a letra A. Ele quer a errada, ele quer, olha só, o que não corresponde, ou seja, a errada, então não é a letra A. Legal? Aí agora, vamos tentar a letra B. CH3, aí CH2 duas vezes, CH e CH3 duas vezes. Bom, muito bom fazer isso com vocês. Muito bom fazer esse exercício. Letra B. Vamos fazer aqui bem direitinho. Letra B, ó. CH3, aí CH2 duas vezes. Aí você bota assim, ó. CH3, aí CH2 duas vezes. CH2 e CH2. Quando botar CH2 assim, múltiplos de CH2, é uma cadeia, é uma sequência de cadeia. Aí CH, aí agora CH, aí agora CH3 duas vezes. CH3 duas vezes não pode ser assim em cadeia. Não pode. CH3, CH3. Como a gente bota CH2. Por quê? Porque senão esse carbono ficaria com quantas ligações? E esse aqui também, ó. Só tem. Então não é assim. Quando tiver assim, CH3, 2, são dois grupos CH3 ligados ao carbono anterior. É esse carbono aqui, ó. CH3 e CH3. Tá? Aí o outro exemplo. C2H5. Bom, tem que destrinchar.
O que é C2H5? C2H5 é CH2 ligado a CH3. Ó, C2H5. Vou botar só o contrário aqui, vai ficar mais fácil. CH3 ligado a CH2. É C2H5. Duas vezes ligado no CH. Então, liga no CH e bota ele de novo aqui, ó. CH2 e CH3. Bota ele duas vezes. Ligado a CH3. Ligado a CH3. Vamos ver agora. São isômeros? São, ó. Por quê? Porque você pode olhar que aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E tem 14 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e 14 hidrogênios. São isômeros. São isômeros de quê? Vamos lá. A diferença de um para o outro. Tá? É posição? Não, ó, muda a cadeia. Pode ver que aqui o grupo, a ramificação é só um CH3. E aqui a ramificação é um CH2. Aliás, não, desculpa. Olha só. Pegadinha. Que questão massa. Cadeia principal. Cadeia principal é essa. Qual é a posição da ramificação? A ramificação está no carbono 2. Tá? Então, sempre fazer a cadeia principal. A cadeia principal é essa. Por que agora a cadeia principal é para baixo? Porque ela é a maior. A ramificação, que é o CH3, está em que carbono agora? Está no carbono 1, 2, 3, 1, 2, 3, tanto faz. Então, está no carbono 3. Conclusão, o que foi que mudou de um para o outro? A posição do CH3. Então, posição, isso aqui está correto. Olha que interessante. Aí o outro, CH2, vamos fazer aqui. Vou até baixar isso aqui para ficar acompanhando a gente. Eu vou fazer aqui embaixo. Certo? Letra C. CH2, dupla CH ligada a OH. Veja que é um enol. É um enol. E aqui, CH3 ligado a CHO. Galera, quando aparecer esse grupo CHO, o que aconteceu ali? CHO, aquele bosta que está por baixo ali. Pronto. Quando aparecer esse grupo CHO, é a mesma coisa que C-O-H. Então, se acostume logo. Vão aprendendo logo. CHO, C-O-H. Veja que tem muita coisa aqui que eu não falei, mas eu sabia que ia falar agora. Então, agora eu estou acrescentando coisas para vocês. E o que é isso aqui? Isso aqui é um aldeído. Aí lembra que entre aldeído e enol, você tem que lembrar que um se transforma no outro. Aldeído e enol tem equilíbrio. Então é tautomerização. Está certo isso aqui. Que legal. Vamos fazer isso aqui. A letra D agora. Baixar aqui, fazer a letra D. A letra D tem aqui, ó, CH3, aí COOH, C dupla O ligada a OH. Então, COOH é C dupla O ligada a OH. C dupla O ligada a OH. Tá certo? Então, COOH. E o outro? O outro é HC. Aí agora, cadê? Tá aqui, ó, HC. Aí OOCH3. OO. Toda vez que for OO, ó, COO. O que é OO? É dupla O ligada a O. COO é dupla O ligada a O. Só que aqui está ligado a CH3. Então veja que aqui é um ácido carboxílico. E isso aqui é um éster. Não é ácido, né? É um éster. Então são isômeros de função. E ele aqui fala que é compensação. Errado, né? Não é compensação. Então a resposta é letra D. Esse aqui está errado. É o erro, é o que está errado. Perguntas? Então, essa listinha, amanhã de manhã, eu passo ela para vocês. Tem mais questões aí, para vocês treinarem. Eu vou pegar uma dessas questões aqui e vou colocar para vocês responderem como atividade. Tá? E outras questões eu boto para vocês responderem como exercício. Tá legal assim, gente?
Perguntas. Estou agora à disposição das dúvidas. Podem perguntar, fiquem à vontade. Então, está acabando, mas os assuntos são urgentes. Esse assunto é muito importante para a sequência de química orgânica. Esse assunto é muito importante para a sequência. Bom, se não tem dúvidas. Professor, uma dúvida sobre aquela lista para entregar sexta-feira. Eu não consigo acessar a minha. Não consegue acessar por quê? Não tem o e-mail institucional, não? Está entrando com e-mail institucional, tem que ver isso. Porque às vezes você pensa que está entrando com institucional e não está. Você vai abrir, aí ele pede o e-mail. Eu coloco o e-mail institucional. Eu não sei se é meu aparelho que não abre o drive. Não sei o que está acontecendo. Como é que eu acesso aquela atividade? É só clicar e ela abre. Agora tem que ser com e-mail institucional, somente isso. E é assim que eu estou fazendo. Aí eu seleciono o e-mail institucional, aí diz que eu não consigo acessar e que vai um aviso para o remetente do e-mail. Pronto. Tenta acessar novamente. Aí o aviso vai vir para mim. Certo? Aí eu vou autorizar você a acessar. Tá bom assim? Não recebeu nenhum ainda? Eu vou olhar se recebi. Mas todo jeito tento novamente. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Oi, professor. Fala, Gisele. Eu estava olhando aqui em relação ao IDH. Tipo, quando ele dá 0, ligação simples, cadeia aberta. Quando dá 1, pode ser uma ligação pi ou pode ser um ciclo. Certo. Os aromáticos são 4. E se der, tipo, entre 2 e 3, é possível? Não, se o IDH der 2 ou 3, por exemplo, se eu pegar isso aqui, por exemplo, CH3 ligado a CH dupla, ligada a CH, ligada a CH2, ligada a C dupla O ligada a OH. Pronto. Se eu pegar isso aqui, o IDH aqui, ele vai dar 2. Ele vai dar 2 aqui, o IDH. Não vai poder ser aromático, né, com o IDH2. O IDH2 tem que ter IDH4. Por que vai dar 2? Porque ó, tem duas pi, ó. Duas pi. Uma pi aqui, outra pi aqui. IDH2. Se eu pegar isso aqui, ó, cadeia fechada, uma dupla e outra dupla aqui. Pronto. O IDH disso aqui, o IDH aqui vai dar 3 desse daqui. Por que vai dar 3? Ó? Pi, pi e ciclo. Uma pi, outra pi e um ciclo. IDH3. Duas pis mais um ciclo. Entendeu como é que você sabe que possibilidades? Agora, IDH3 também pode ter isso aqui, ó. CH3, C tripla C, ligado a C. Não, aqui, por exemplo. O IDH aqui também vai dar 2. O IDH desse aqui, IDH, vai ser igual a 2. Por quê? Porque tem tripla. E na tripla tem duas pi. E duas pi quer dizer IDH2. Entendeu agora como é que a gente interpreta o IDH? Entendi, sim. Obrigada. Por nada. Perguntas? Desejo a todos uma boa noite e até a aula de sexta-feira, onde eu vou começar a falar do último assunto da gente. Penúltimo, que é a isomeria. A aula de sexta-feira é interessantíssima. A aula de sexta-feira, isomeria espacial. A gente vai ver uma isomeria chamada de cis-trans. Inclusive, a gente vai aprender o que é uma gordura cis, o que é uma gordura trans, que tem a ver com essa isomeria. E qual é o último conteúdo, professor? Isomeria óptica. É tudo isomeria. Só tá faltando isomeria geométrica, ou cis-trans, e isomeria óptica. Só para que vocês entendam, a gente viu hoje a isomeria. Um minutinho. A gente viu hoje a isomeria constitucional. A gente vai ver na aula de sexta-feira e da semana que vem, para encerrar o assunto, os estereoisômeros, que podem ser estereoisômeros do tipo cis e trans, ou podem ser estereoisômeros do tipo óticos.
Então a gente vai ver isso aqui na aula. Nos últimos assuntos são esses. Aí a gente encerra. Tranquilo, gente? Beleza? Aí a gente vai para a Orgânica 2. No próximo semestre, vai ser mais tranquilo, a gente vai ter mais tempo para trabalhar a Orgânica 2. E aí, obviamente, esses conteúdos todos a gente vai usar na Orgânica 2. Onde der para eu revisar, eu vou revisando. Mas quanto mais você souber, melhor. Não adianta chegar lá sem saber de nada. Não adianta. Não matricule na 2 se você não aprendeu a 1. Não matricule. Você vai ficar voando mais do que urubu quando não tem o que fazer. Tá bom assim, gente? Então, galera, boa Tranquilo. noite. Oi, Gisele. Não, eu disse tranquilo. Tranquilo, né? Então, gente, boa noite a todos. Até sexta-feira, então. Tá bom? Tchau. Boa noite, pessoal. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.